A Santa Missa, ou celebração eucarística, é um ato solene e a principal celebração religiosa com que os católicos, romanos, coptas e ortodoxos celebram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição. Também é realizada com algumas variantes nas tradições reformadas, anglicana e luterana. Nesta celebração, ele, Cristo, se faz presente no pão e no vinho consagrados pelo sacerdote. Assim, os fiéis cristãos devem receber a Eucaristia na celebração para se unirem verdadeiramente ao Cristo, que por nós se encarnou, morreu, ressuscitou e se deu como alimento. Mas você conhece o sentido e a estrutura da Santa Missa ou celebração eucarística? É para fornecer alguns esclarecimentos e suscitar maiores aprofundamentos que abordarei este assunto em 5 vídeos que estarão à sua disposição aqui no meu canal do YouTube e como parte integrante da assinatura do canal Ação Litúrgica na plataforma Hotmart, que você encontrará o link na aba aqui dos comentários. Pois bem, hoje nós estamos conversando sobre Santa Missa ou celebração eucarística. O Catecismo da Igreja Católica denomina na sua segunda parte, referente à liturgia, a celebração do mistério cristão, com as seguintes seções: quem celebra, como celebra, quando celebra, onde celebra. Felizmente, volta-se a falar de celebrar e celebração, para designar as ações litúrgicas, em lugar do termo como cerimônia, rito, função, oficiar, administrar. Antes, os livros designavam o sacerdote como celebrante. Agora falam de presidente da celebração, entendendo-se aqui que o sujeito integral da celebração é toda a comunidade. Com esses requisitos, que aí a gente aconselha que você dê uma olhada mais minuciosa, né, nessas questões lá no Catecismo da Igreja Católica. Mas estamos aqui para conversar sobre Santa Missa e celebração eucarística, que no sentido geral é a mesma coisa, mas no decorrer do tempo, popularmente a celebração eucarística ela ficou conhecida como Santa Missa. Esta celebração ela possui um dinamismo interno e um ritmo no seu conjunto, com início, ápice e encerramento. Em cada parte, entre assembleia, ministro, presidente, entre palavra, canto e silêncio, nos modos de participação e nas atitudes, nas orações em comum, convite, oração pessoal, oração comunitária, oração presidencial. Em outras palavras, a celebração eucarística ou missa, antropologicamente, tem o conceito de celebração ou de um fenômeno social comunitário, um meio de relação e encontro que cria abertura, suscita proximidade com base em ideais e interesses comuns. Esse é o conceito antropológico. Mas teologicamente, a celebração é uma atualização da história da salvação. A vida divina não só é recordada, ela se faz presente, comunica-se e é eficaz. Seu conjunto de ritos não é meramente imitação mágica do ofício divino, mas verdadeira palavra divina que se torna atual e se faz sacramento. Mais uma vez, explanado essas questões retiradas do Catecismo da Igreja Católica e dos manuais de liturgia, cabe aqui perguntar, e eu acho que o objetivo desta explanação é: você sabe o que é missa? O que é uma missa?
A missa é um encontro comunitário, isso a gente já percebeu, né? Sinal da presença de Jesus Cristo ressuscitado e do Espírito vivificador, aquele que dá vida à igreja. Missa não pode ser confundido com reza individual. A missa não é uma reza individual, é um ato comunitário. A missa é uma ação simbólica, é uma ação feita em gestos e palavras, uma refeição comunitária com comida e bebida, em nome de Jesus, que torna presente o mistério de sua morte e ressurreição. Missa é uma ação ritual. Por que uma ação ritual? Porque ela contém gestos, ações, palavras repetidas muitas vezes ao longo da vida, para aprender, aprofundar e tornar presente o mistério da salvação. Nessa ação ritual, ela é constituída de diferentes conjuntos de ritos, que nós veremos mais adiante, as subdivisões no outro vídeo, as subdivisões desse rito. Missa, como ação ritual, tem suas normas, orientações, rúbricas, contidas nos documentos da Igreja, principalmente na introdução geral do Missal Romano, que contém as rúbricas para a celebração eucarística. E estas rúbricas devem ser observadas para garantir sua veracidade, sua verdade. É um serviço, deve ser levado como um serviço que torna presente, vivo e atuante quem? A centralidade da liturgia, que é o Cristo ressuscitado. Tudo isso fundamenta-se na Bíblia a partir da última ceia de Jesus, e a partir desta última ceia, até hoje, basicamente a mesma coisa. Comemos e bebemos juntos. Damos graças a Deus em nome de Jesus e no Espírito Santo, fazendo memória da Páscoa de Cristo. Na missa, como ação simbólica e ritual, existem gestos, palavras e ações divididas em duas categorias: ações essenciais, aquelas que não devem e não podem mudar, e ações circunstanciais, que são variáveis conforme o tempo, conforme a enculturação, conforme a situação a que está sendo celebrado. Nós também iremos olhar mais detalhes sobre essas duas variantes, as ações essenciais e as circunstanciais, no próximo vídeo. Mas só para entender, essencial você já deu para entender que é aquilo que não pode mudar, que diz respeito às ações que tornam presente o mistério celebrado. Essas são só definidas pela Igreja. Já as circunstanciais diz ao modo, ao estilo, ao jeito de fazer, geralmente ligado à cultura ou uma situação específica na qual a celebração está acontecendo. Missa ou celebração eucarística, volto a repetir, é uma ação comunitária que é celebrada com toda a comunidade reunida e servida por um ministro e seus servidores. A ação do povo de Deus, que é um povo sacerdotal. A palavra missa, para quem não sabe, ela deriva da palavra missai. E missai significa, no português, missão, despedida. Na verdade, a palavra missa, ela deriva do último ato da celebração, que é onde nós temos o envio, lá nos ritos finais. O envio missionário, também que acontecia entre as comunidades, acompanhado de uma bênção solene, muito valorizada pelo povo. Assim, missa tem sentido de bênção, acaba sendo também sinônimo de Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia, palavra que significa ação de graças, gratidão. Então, missa e Eucaristia têm uma significação sinônima, igual. Por isso, não há nenhum erro em chamar a celebração eucarística de missa. A Eucaristia, sabemos que é a ação de reconhecimento e de agradecimento pela ação do amor de Deus em Jesus Cristo e no Espírito Santo, em favor de seu povo escolhido e reunido. Eucaristia
é memorial da Páscoa de Cristo, da obra realizada pela vida, morte e ressurreição, e atualizada onde? Na ação litúrgica, na celebração. Cada celebração há uma atualização dessa obra realizada por Jesus. Eucaristia é mistério de doação, de entrega incondicional, mistério de amor. Como nos diz, ninguém tem amor maior do que quem doa sua vida por amor. Na Eucaristia, o cristão comunga do amor e da doação de Cristo, ficando habilitado e comprometido a viver essa mesma caridade em todas as suas atitudes e comportamentos, aonde? Na vida, no cotidiano. Não tem como celebrar Eucaristia dissociada da vida, desmembrada da vida, porque a Eucaristia ela é uma expressão, ela atualiza o mistério salvífico de Cristo e tem que se expressar na vida do povo. A expressão central da celebração eucarística é: eis o mistério da fé. E a gente responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vejam como a resposta começa já com um pré-anúncio de missão. Anunciamos onde? Na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa família, no seio da sociedade. Então lá nós anunciamos que o mistério da fé, operado e revelado por Jesus Cristo, ele se faz cada vez mais atuante e vivo no mundo e no meio do povo. Na Eucaristia, revela-nos um amor levado até o extremo, um amor sem medida, um amor que dá a própria vida pela vida da humanidade, pelo bem dos outros. A Eucaristia é banquete, ceia de comunhão. A meta da Eucaristia sempre será essa: comum união. Por isso, ela não pode ser um ato isolado, um ato individual. Ela é um ato comunitário, porque é comum união do corpo de Cristo, o corpo místico que somos nós, com a cabeça que é Jesus Cristo, da igreja que é a noiva com o seu esposo, com o seu noivo que é Jesus. Então a comunidade ali reunida, ela, ao celebrar o banquete, ela sempre promove uma comum união. Todos estão ali, por mais que diversos, mas unidos por um só Deus, por um só Cristo que nos une, que nos faz união. Na Eucaristia, na celebração, nós temos o que chamamos de mesa. A palavra mesa, no caso aqui, da Eucaristia, da celebração, é uma expressão simbólica. Aí havemos a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra, representada pelo ambão e pelo altar. Não é apenas um lugar, não é para um móvel em si. A nossa visão está para além disso. Não é apenas um lugar onde se sacia a fome, seja a fome da palavra, seja a fome do pão, mas é um espaço de promoção de relação. Comer e comungar comer é comungar. E comer, o ato de comer, ele promove uma relação. Hoje em dia, inclusive, a gente questiona a presença da mesa dentro de casa. Esse alimento que é feito em comunhão, onde a família pode conversar, onde pode discutir. Não só alimentar o corpo, a matéria, mas comungar com o outro, que também é se alimentar, compartilhar com o outro, que também é se alimentar. E quem é este outro na celebração que nós comungamos, que nós formamos comunhão? É Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Compartilha com ele um pouco do meu ser, da minha intimidade, dos meus projetos, e acolho e me alimento do que ele ou do que o outro compartilha comigo. Essa é uma expressão bonita de se ver quando quer se entender o significado de uma celebração.
o sentido de ir por uma celebração. Que fundamenta-se em dizer: eu vou experimentar, eu vou ser conduzido a uma experiência, não uma experiência solitária. Embora eu tenha os meus pensamentos e sentimentos individuais, mas no ato de estar na celebração, no ato de estar em comunidade, o que é somente meu, individual, passa também a ser uma ferramenta coletiva. Eu não como sozinho, eu não estou sozinho, eu estou com Deus e com os irmãos ali presentes naquela celebração. Portanto, amados irmãos, celebração eucarística e missa é a ceia, é o comungar, é o celebrar o mistério da comunhão. E essa Eucaristia, essa comunhão, ela se dá em quatro fases, esse comungar. Comungar com Jesus, comungar com nossos semelhantes, aquele que está mais próximo, aquele que a gente conhece, aquele da mesma comunidade, mas também os que não estão lá, os que não estão ausentes, os doentes, os que não acreditam, os que não são da mesma denominação, comungamos também com eles. Comungar com o ambiente, com a natureza, comungar com a criação divina. Então, o ato de comungar na Eucaristia ou de comungar na celebração, ele é muito mais amplo do que só receber nas mãos o pão eucarístico, corpo de Cristo. Vai para além disso. Ao receber a hóstia consagrada, pão sem fermento, os cristãos comungam a presença viva de Jesus eucarístico. Nossa vida recebe a vida dele, que nos revigora e nos fortalece. E aí nos tornamos um com ele. E todos sejam um, como diz João, capítulo 17, versículo 21. Que lindo nós podemos participar de uma missa ou de uma celebração eucarística com esse sentido na cabeça e nas ações. Nós vamos nos tornar um com Jesus Cristo. Nós vamos nos tornar um com os nossos semelhantes. Nós vamos nos tornar um com a natureza e com a criação divina. Aí, celebrar a Eucaristia, mistério celebrado e vivido, pão eucarístico que simboliza a vida cotidiana, e vinho, naqueles momentos de profunda felicidade que nos faz sentir o que vale a pena e se vale a pena estar vivo. Não se pode comungar com Jesus sem comungar com os que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Uma Eucaristia que não se traduz em amor concretamente vivido em si, nos outros, com o meio ambiente, é uma Eucaristia incompleta. Não tem sentido. Está fragmentada. Portanto, amados irmãos, não basta só por preceito e obrigação ir à missa, ir comungar. É preciso fazer da vida uma Eucaristia. É preciso fazer de tudo o que nos rodeia, da nossa história, da nossa família, do nosso trabalho, uma Eucaristia. Cada Eucaristia, Jesus nos diz: façam isso em memória de mim. Vivam e tenham os mesmos gestos que eu tive. É triste quando nós percebemos que a celebração eucarística ou a missa, mesmo aqueles que conhecem alguns sentidos, tem se transformado em um mero cumprimento de obrigação. Ou só para receber a Eucaristia como se fosse um amuleto mágico que vai me livrar de doenças, que vai me livrar de todo o mal. Eucaristia é um compromisso muito mais profundo, que vai além, que vai em fazer memória do que Jesus nos revelou, mas também em ter a obrigação de ter os mesmos gestos, as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos que ele teve. Comungando, tornamo-nos não apenas cristãos, mas o próprio Cristo, já nos dizia Santo Agostinho. Que lindo a frase desse doutor da igreja. Nós nos tornamos não apenas cristãos com a Eucaristia, nós nos tornamos também o próprio Cristo. Amados,
Eu espero que a reflexão que estamos tendo aqui tenha nos ajudado a entender o que é missa ou celebração eucarística, como mistério celebrado, como sinais essenciais do sacramento da Eucaristia. Lá estão o pão e o trigo. Esses são sinais visíveis que nos mostram a graça invisível. Esses dois elementos sobre os quais o sacerdote invoca a força do Espírito Santo. E aí daí, depois de invocado o Espírito Santo, pão deixa de ser pão, uva deixa de ser uva e se tornam corpo e sangue de Jesus. Nós vos suplicamos, ó Pai de bondade, que envieis vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo. É essa a oração que o sacerdote faz sobre os elementos do pão, do trigo e do vinho, para que se tornem, pela fé, o corpo e o sangue de Cristo. Assim, compreendemos um pouco sobre o que é missa e celebração eucarística. Vocês que nos acompanham, nós teremos mais outros 4 vídeos e neles nós vamos começar a conversar sobre as partes dessa celebração, que são 4. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.